Olá, tudo bem? Espero que muitíssimo bem. Muito prazer, meu nome é Rosélia Carvalho, professora de História. Nessa aula de hoje vamos trabalhar o capítulo 6 do livro didático Povos Africanos, da unidade 2, Contatos e Confrontos. Então, não desgrudem da aula, vem comigo. Dando continuidade, lembrando que na nossa última aula sobre o capítulo 6, Povos Africanos, trabalhamos principalmente a questão dos reinos africanos, em especial 2 reinos ou simplesmente Império Ghana e também o Reino de Mali. Então, trabalhamos na parte da cultura. Vamos trabalhar 2 reinos, Reino de Ifé e Reino de Daomé, sendo que Reino de Ifé é a atual Nigéria e Daomé a atual República de Benin, certo? Tráfico de escravos, Reino do Congo, congoleses, portugueses, os bantus, e já sabemos que o Reino de Ifé é a atual Nigéria. O Reino de Daomé é a atual República de Benin. Sabendo disso, o Reino de Ifé era o local onde habitavam os povos iorubás. Já ouviram falar deles? Isso mesmo, povos iorubás. Lembrando ainda que esses povos, eles não se converteram ao islamismo. Isso mesmo. Lembrando ainda que esses povos de Ifé, eles comercializavam ouro, nós de cola, que já falamos lá no início do capítulo de povos africanos. Inclusive, a nossa primeira aula eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo. Comercializavam o que? Eles comercializavam o ouro, marfim e também escravos. Isso mesmo, pasmem. Daqui a pouco eu explico melhor. O Reino de Ifé, ele se formou entre os séculos 11 e século 15. Ele é um importante centro religioso e também centro comercial. Bem no início desse reino, não existia o poder centralizado. Sabe aquele poder centralizado nas mãos de um único rei? Não existia. Mas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o poder passou a ser centralizado. Isso mesmo, centralizado na mão do rei. E esses povos, eles tinham como destaque a metalurgia. Isso, pessoal, eles trabalhavam com os metais, aquelas esculturas com cabeças humanas. Isso mesmo. Já no século XVI, o Reino de Ifé passou a entrar em declínio. Agora vamos falar de outro reino, que é o quê? É o Reino de Daomé. O Reino de Daomé, ele surgiu, ele se formou logo após o declínio do Reino de Ifé, certo? Tudo tranquilo? Professora, a senhora falou Daomé, D-A-O-M-E? Isso mesmo, pessoal. Ah, professora, eu já vi o nome Daomé escrito de várias formas diferentes. Isso mesmo, pessoal. O Daomé, vocês não se surpreendam, tá? Ele é escrito em várias grafias diferentes. Por exemplo, Daomé, Daomé, Daomei, Dagomé. Então, são várias grafias diferentes, pessoal. Lembrando ainda que a tradição, fontes históricas escritas e não escritas. Pois é, no caso do Reino de Daomé, a cultura era repassada de forma oral, localizado, Costa da Guiné, ou também chamado de Costa dos Escravos. Daomé é um importante reino militarista. Lembrando também, pessoal, que tiveram contato com os povos portugueses lá no século XV, lá por volta de 1472, ou seja, já faz parte do século XV. Então, foi o primeiro contato que eles tiveram com os portugueses. Sobre a política de Daomé, principais fontes econômicas, a venda de prisioneiros de guerra. Isso, agora que vai entrar na história, sabe quem? Asmino, também chamada de Aose, Mino ou Aose, é a mesma coisa. Professora, Asmino? Nunca ouvi essa palavra. O que significa? Significa, sabe o quê? Exército formado. É um exército formado só por mulheres. Isso mesmo. É um exército de guerreiras. Foram chamadas de as Amazonas. Lembra, pessoal? Lá as Amazonas, lá da época da Grécia Antiga? Pois é, elas foram comparadas com as Amazonas. As Asmino ou Aose, essas guerreiras, essas mulheres,
elas faziam a proteção do rei dentro do palácio. Como assim? Com a curiosidade, logo após o pôr do sol, homem nenhum dorme dentro do palácio, só o rei. Entre o rei que dorme dentro do palácio, juntamente com as suas protetoras, o que? As Minos, ou então as Amazonas, como fizeram referência a elas. Então, somente o rei que dorme com as suas esposas, as Minos. Professora, o que essas guerreiras faziam? Elas faziam de um tudo, praticamente de um tudo. Elas eram espiãs, elas faziam todo aquele trabalho de inteligência nos reinos. No caso, elas estudavam as estradas, faziam o trabalho de espionagem do rei, enfim. Elas tinham diversas funções. Vou dar informação para vocês. Vocês assistiram Pantera, não tem Pantera Negra, da Marvel? Então a Marvel foi em 2018 foi lançada Pantera Negra? Muito bem, Marvel, ela se inspirou nas Asmino, pessoal. É isso mesmo. Um pouquinho sobre o tráfico de escravos. No que se refere, agora vocês vão ficar espantados. Olha só, quando nós falamos escravos, remete a quê? De imediato você pensa logo, os colonizadores, os europeus que escravizavam. Pessoal, calma aí. O tráfico de escravos não é somente uma característica dos europeus, não, pessoal. Nananina, não. O tráfico de escravos já era praticado antes mesmo dos europeus. Por exemplo, no caso das guerras, aqueles que perderam a guerra, então eles eram levados como escravos, como prisioneiros e escravos. Então, uma das fontes de riquezas do Império de Daomé era exatamente isso, o tráfico de escravos. Religião. Na América, a religião desses povos, com a colonização, elas sofreram algumas mudanças, algumas transformações. Por exemplo, aqui no Brasil deu origem a, sabe qual religião? Candomblé. Então iremos falar de religiões de matriz africana. Para falar em religiões de matriz africana, vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar o Candomblé, que vocês conhecem, eu acredito. Vamos trabalhar um pouco sobre a Umbanda. Então, como você já conhece, Candomblé é uma religião que ela é de origem africana e ela é praticada no mundo todo. Atualmente no Brasil ela é chamada de Candomblé afro-brasileiro. Essa religião, ela é uma religião monoteísta, você já sabe a diferença de politeístas, que são cultuar vários deuses, e monoteístas, que cultuam somente um único Deus, não é? Então fica mais fácil para a gente dar seguimento. O Candomblé é uma religião monoteísta, que o Deus e o Criador dos orixás são cultuados nos terreiros de Candomblé. Também, gente, eles acreditam na vida após a morte, assim como na Umbanda. A Umbanda, ela já é uma religião brasileira, surgiu logo após o Candomblé, então ela já é mais recente. A Umbanda, ela pegou essa parte da mistura de vários conceitos de várias religiões, como do Candomblé, como do Espiritismo, as religiões indígenas. Então, traduzindo tudo esse sincretismo religioso. Professora, a Umbanda, ela cultua vários deuses? Não. A Umbanda, ela também acredita, ela crê em um único Deus, bem nos orixás. Nesse aspecto, ela é bem parecida com o Candomblé. Ela cultua as entidades, incorporam os médios, os rituais do terreiro de Umbanda. De acordo com a Umbanda, os espíritos, eles retornam para a terra para ajudar os vivos. No Candomblé, vocês sabem que eles também fazem sacrifício de animais, já na Umbanda não acontece isso. Algo parecido também com o catolicismo é porque eles cultuam santos da Igreja Católica. Olha, dessa parte de religião, vamos agora falar sobre o Reino do Congo. O Reino do Congo é um império ou reino africano. E o Império do Congo, ele foi fundado no século XIII e século XIV. Vou dizer um pouco agora da organização administrativa e também política do Reino do Congo. O poder, no Reino do Congo, o poder ele era centralizado na figura do Manicongo. Manicongo, ele era o líder, só que esse reino ele também tinha um grande líder, que era o Manicongo,
e também tinha um conselho que auxiliava o Mani-Congo, mas ele ajudava no que se refere a administrar o próprio território. E algo interessante também, pessoal, que eles tinham uma moeda própria. Essa moeda era, o nome da moeda, Nzingo. Essa Nzingo, essa moeda própria, uma concha marinha. A base da economia, a base forte da economia era o ferro e o sal. Outra base também da economia eram os impostos. A parte eram os impostos que eram pagos para o Mani-Congo. O Mani-Congo recebia esses impostos, ele dividia, ele repartia entre os líderes regionais. Para vocês que no século XV, os portugueses eles tiveram contato com o Reino do Congo. O contato se deu através de alianças comerciais. Com o passar do tempo, essa aliança se estendeu além do comércio. E olha só o que aconteceu. O Reino do Congo ele se converteu ao cristianismo e, inclusive, houve um intenso tráfico de escravos, inclusive esses escravos que vieram para o Brasil. Com essa exploração humana, exploração territorial, foi que gerou conflitos com os congoleses e também os portugueses. Com isso, pessoal, quem será que levou a melhor? Sim, quem levou a melhor foram os portugueses, aí foi um dos principais estopins, um dos principais motivos para o enfraquecimento do Reino do Congo. Agora vamos falar sobre a decadência do Reino do Congo. Como já estava enfraquecido, e a decadência do Reino do Congo? Os principais motivos, pessoal, atentai bem para essa informação. O aumento das guerras internas, o enfraquecimento das lideranças dos líderes e despovoamento devido ao tráfico de pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau! Fiquem todos com Deus e que assim seja.